Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para a nossa terceira parte dos nossos estudos. Nessa nossa terceira parte, dos nossos estudos sobre os gases, nós vamos falar a respeito da teoria cinética dos gases, não de forma aprofundada, de uma forma bem superficial, porque nós vamos voltar nessa teoria cinética em umas videoaulas futuras. E eu quero falar também com vocês a respeito da equação de Clapeyron, ou seja, a equação geral dos gases em função do número de partículas, número de moléculas que esse gás vai ter, belezinha? Então vamos lá. Galerinha, então dando continuidade nos nossos estudos, nessa videoaula nós vamos iniciar ela falando a respeito da teoria cinética dos gases. Não vou me aprofundar muito nesse conceito, porque a gente vai entrar futuramente em mais detalhes sobre essa energia cinética que as moléculas têm dentro dos gases, tá? Seja no monatômico, diatômico, poliatômico, de uma maneira geral. Aqui a gente precisa entender o que acontece com a energia cinética dessas moléculas, ou seja, qual que é a relação matemática que nós vamos utilizar para determinar essa energia cinética, beleza? Pessoal, e é importante a gente entender, dentro dessa parte de teoria cinética das moléculas, teoria cinética das partículas que compõem os gases de uma maneira geral, é que há 2, 3 séculos atrás, isso estava tudo sendo desenvolvido. Todo o estudo relacionado a essa teoria cinética, ela começou a surgir no início do século XIX. Então esse físico e matemático escocês Maxwell e esse físico austríaco Boltzmann, eles fizeram praticamente todo o desenvolvimento matemático que está relacionado aos gases ideais. Tá? Hoje nós sabemos que as moléculas que compõem o gás, elas estão muito distanciadas umas das outras, o que faz com que a interação elétrica entre elas seja muito pequena, ou seja, essas moléculas elas praticamente não interagem, beleza? E a única interação, a interação que há entre essas moléculas acontece basicamente na colisão dessas partículas no interior do gás por causa da movimentação que elas têm. Então Maxwell e Boltzmann, no século XIX, eles já acreditavam que essas moléculas, que essas partículas que compõem o gás, estavam mais distanciadas umas das outras. Beleza? E isso foi sendo comprovado ao longo do tempo, foi sendo comprovado ao longo dos estudos e do desenvolvimento desses estudos. Então, ou seja, através dos estudos desses dois carinhas, a gente sabe que a interação entre as moléculas, entre as partículas que compõem esse gás, se dá basicamente através das colisões. E levando em consideração, pessoal, o que nós já estudamos anteriormente, levando em consideração os nossos estudos anteriores, nós sabemos que, por exemplo, a temperatura de um determinado gás, a temperatura de um determinado corpo, ela está basicamente associada ao quê? Ao grau de agitação das partículas que compõem esse corpo. O que isso significa? Significa dizer que quanto mais agitado essas partículas estiverem, essas moléculas estiverem, maior vai ser a temperatura desse corpo. Então, ou seja, o que nós já estudamos anteriormente continua sendo válido agora. Tá? Então, ou seja, o movimento das moléculas que compõem um determinado gás, ele vai variar de acordo com a temperatura desse gás. Então, ou seja, quanto maior for a temperatura desse gás, maior vai ser o quê? O grau de agitação das partículas que compõem esse gás, e maior então vai ser a energia cinética dessas moléculas. Então a gente pode dizer o seguinte, que a energia cinética dessas moléculas está diretamente associada à temperatura desse gás. Beleza? Porque quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, e se eu tenho um maior grau de agitação, eu tenho então uma maior energia cinética. Então eu posso dizer o seguinte, pessoal, que a energia cinética dessas moléculas está diretamente relacionada à temperatura. Então, matematicamente, essa energia cinética, ela pode ser escrita como sendo o quê? 3 sobre 2 kT, onde o K representa a nossa constante de Boltzmann, que eu vou falar sobre ela agora, dentro da nossa equação geral dos gases, da lei de Clapeyron, e o T representa a temperatura desse gás. Beleza? Tá? E eu não vou entrar em detalhes nessa equação, porque a gente vai ver essa equação sendo escrita de outras formas. Dependendo do tipo de gás que a gente tem, se eu tenho um gás monatômico, diatômico, poliatômico, essa equação vai mudar. Tá? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a energia cinética de um determinado gás,
ela vai ser dada em função da temperatura que esse gás se encontra, tá bom? Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, né, na videoaula anterior eu defini com vocês a equação geral dos gases, eu mostrei para vocês como que a gente faz para obter essa equação geral dos gases, que é PV sobre T, que é igual a K, mas agora a gente precisa definir melhor essa equação geral dos gases, levando em consideração essa constante K, né, que é o que nós chamamos de constante universal dos gases ou constante de Boltzmann. Então é importante que vocês entendam essa relação, tá? Essa equação geral dos gases, ela também pode ser chamada de equação de Clapeyron. Esse nome ele foi dado em homenagem a um engenheiro e físico francês, tá? Chamado Clapeyron, né, que ajudou a desenvolver, a fazer todo um estudo relacionado a esses gases ideais. Para a gente poder conhecer melhor essa equação de Clapeyron, para a gente poder estudar melhor essa equação de Clapeyron, a gente precisa entender, conhecer primeiro o conceito de mol. Né? Vocês já viram esse conceito de mol dentro dos seus estudos de química. Né? Aqui nos gases nós vamos continuar usando esse conceito de mol. Então é importante que vocês entendam que o mol ele representa a quantidade de matéria que contém um número invariável de moléculas, de partículas, de átomos, de elétrons, de íons, beleza? E esse mol ele corresponde a 6,023 vezes 10 a 23. Tá? Que pode ser partículas de uma maneira geral. Pode ser moléculas, pode ser átomos, pode ser elétrons, pode ser íons, dessa forma, beleza? E é o seguinte, para a gente poder reescrever a equação geral dos gases, que eu escrevi por vocês como sendo PV sobre T igual a K, e agora levando em consideração esse mol, esse número de partículas que compõem uma determinada massa gasosa, nós temos que estudar essa massa gasosa levando em consideração as condições normais de temperatura e pressão, o famoso CNTP. Então o que você precisa entender? Você precisa entender que a pressão em CNTP corresponde a 1 atmosfera, a 1 atm, a temperatura corresponde a 273 Kelvin e o volume corresponde a 22,4 litros por mol, tá bom? E a gente vai fazer isso levando em consideração 1 mol de gás, beleza? Ou seja, uma quantidade de matéria correspondente a 1 mol. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou reescrever então a minha equação como sendo o quê? Vou pegar as condições normais de temperatura e pressão, então vai ficar P0 vezes V0 sobre T0. Isso aqui vai ser igual a quanto? A K, que eu vou chamar de K0. Beleza? Que é a minha constante, que eu já demonstrei, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores na minha equação. Então o meu P0 vale 1, o meu volume vale 22,4 e a minha temperatura vale 273. E isso aqui vai ser igual a quanto? A K0. Resolvendo, pessoal, esse probleminha aqui, então, ou seja, 1 vezes 22,4 dividido por 273, nós vamos encontrar um K0 que equivale a quanto? A 0,082 atm litro por mol Kelvin. Isso aqui que nós acabamos de encontrar é o que nós chamamos de constante universal dos gases. E é o que nós vamos utilizar ao longo dos nossos estudos dos gases ideais. Essa constante universal dos gases, ela também é chamada de quê? De R. E eu vou mostrar para vocês de onde que vem isso. Por que ela vai ser chamada de R? Como nós fizemos a demonstração, levando em consideração 1 mol de gás, então a gente pode dizer que esse K ele é igual a N vezes R. Beleza? Ou seja, K é igual a R para 1. Então, ou seja, o nosso R ele é igual a K dividido por N, que é 1. Então, o R ele é igual a quanto? A 0,082 atm litros mol Kelvin. Beleza? Então, essa constante universal dos gases, nós vamos utilizar o R como sendo a constante universal dos gases, e o K nós vamos chamar de constante de Boltzmann, que nós vamos voltar a falar em uma videoaula futura, tá bom? Pessoal, encontrado então o nosso valor de K, tá? O nosso valor da nossa constante universal dos gases, da nossa constante de Boltzmann, que eu vou falar futuramente, nós podemos reescrever a equação de Clapeyron, a equação geral dos gases, levando em consideração esse valor de K.
Então a gente viu lá anteriormente que P vezes V sobre T é igual ao quê? É igual a K. Se eu levar em consideração uma determinada massa gasosa com número N de mols qualquer, o que eu posso fazer? Eu posso escrever essa equação como sendo PV sobre T, que é igual a N, beleza? Vezes R. Então, se eu multiplicar essa equação cruzada, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter o seguinte, que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Então, uma outra forma de se escrever essa equação geral dos gases, essa equação de Clapeyron, é utilizando essa relação. E lembrando, pessoal, o P representa a pressão, V representa o volume, o N representa o número de mols, o R representa a nossa constante universal dos gases, que é 0,082, e o T representa a temperatura absoluta da massa gasosa. Beleza? Galerinha, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now